dia, queridos, queridas, graça e paz. Um dia meio conturbado nessa manhã de domingo, 17 de maio, né? Atrasados por conta de problemas técnicos, mas eles fazem parte da nossa vida, né? A partir do momento que nós começamos a lidar com essas questões, né? De fazer lives e transmitir ao vivo, nós temos que nos sujeitar a esses problemas, né? Mas eu quero iniciar a nossa aula nesta manhã de domingo, manhã ensolarada, né? Manhã abençoada, que o Espírito Santo se faça presente aí na sua casa, na sua vida, no seu coração, e que você possa aprender mais uma vez, né? Mais um dia de aprendizado, mais um dia de nós nos alimentarmos dessa palavra e carregar aí, colocar na nossa bagagem mais conteúdo para nos ajudar nessa nossa caminhada. Eu gostaria de iniciar esta aula com um pequeno trecho do livro de Wayne Cordeiro, né? Pastor Wayne Cordeiro, o livro Mentores Segundo o Coração de Deus. Quero mostrar esse livro para você, né? Que você, se você puder comprar este livro, adquira este livro, é maravilhoso. Isso daqui é chamado livro de cabeceira, né? Livro de cabeceira, né, pastor? Livro de cabeceira. Excelente. Antes que o pastor João dê a sua saudação inicial, eu quero iniciar a nossa aula com um pequeno trecho deste livro de cabeceira. O que é livro de cabeceira? É aquele livro que você está sempre voltando nele para ler, porque ele tem ensinamentos extraordinários. Diz assim o trecho do livro, na página 134. Quando a palavra de Deus chega ao íntimo do seu ser, penetrando por todos os seus poros, quando você a trata como pão fresco a ser consumido diariamente, é aí que você se torna um discípulo. A palavra alcança apenas a sua mente. Você tem uma informação. Quando a palavra alcança apenas o seu coração, você recebeu uma inspiração. Quando a palavra alcança o íntimo de todo o seu ser, você concebeu a palavra, ela encarnou em você, né? Está encarnada em você, está impregnada em você. Então, quando a palavra alcança apenas a nossa mente, nós apenas recebemos uma informação. Quando ela alcança apenas o nosso coração, nós recebemos apenas uma inspiração. Mas quando ela alcança todo o nosso íntimo, todo o nosso ser, esta palavra encarnou em nós, está impregnada em nós. E que seja assim com você nesta manhã. Que esta palavra não fique aqui, nem só aqui, mas que ela alcance todo o seu ser e que você possa estar pleno na presença do Senhor através da sua palavra nesta manhã. Pastor João, com a saudação desta manhã. Bom dia a todos, a todas. É um prazer mais uma vez, nesse domingo, nos achegarmos até o seu lar, falar com você, que você tenha uma manhã abençoada, um domingo abençoado. Esse é o dia que o Senhor nos deu, o Senhor fez e nos deu para nós, seres humanos, vivemos nele e desfrutarmos da sua companhia, sua presença, a doce presença do Senhor. A pastora está dizendo sobre essa passagem do livro Mentores Segundo o Coração de Deus. Veja bem que isso é verdade, isso é real, porque quando nós temos apenas conhecimento na mente, nós conhecemos. Por que muitas pessoas conhecem tanto da Bíblia, né? Decora versículos, conhece a história da Bíblia,
mas não consegue viver a palavra de Deus, porque ela está apenas na mente, ela não foi impregnada, ela não tomou conta do nosso ser, está apenas na mente. E na mente você põe muita coisa na mente, você aprende tudo pela mente, que vai tudo na mente, mas só aquilo que realmente desce para o nosso íntimo, nosso coração, é que vai fazer efeito. Então, essa palavra é interessante para nós observarmos, que conhecer, aprender a palavra, não tem que deixar ela impregnar, dominar nosso ser. Aí vamos viver segundo a palavra de Deus e ter os princípios estabelecidos em nós, não apenas na mente, mas no coração. Que essa aula de hoje possa ser, número 9, né? É 9. Que possa impactar a sua vida. O título é Lidando com as Dificuldades, possa impregnar você também nesta manhã, o seu ser, e você ser realmente uma pessoa transformada pela palavra de Deus, experimentando o novo do Senhor. Desejo a você uma manhã abençoada e que essa aula seja uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Também já lembrando que nós estamos só no Facebook nesta manhã, devido a um probleminha técnico com o YouTube, não conseguimos resolver, mesmo com a ajuda dos técnicos aí da internet, nós não conseguimos, mas com certeza depois a irmã Ângela, o irmão Alisson, que são os experts esta aula para o YouTube. Lembrando também que neste dia é um dia memorável, né? Um dia especial, é o dia da Santa Ceia do Senhor, e nós estamos preparando aqui todo o ambiente neste dia, para que os irmãos possam voltar a esta casa, né? E participar da Ceia do Senhor, respeitando aí o distanciamento, respeitando a questão da não aglomeração, né? Nós vamos ter 2 horas de ministração, 2 horas, eu e o pastor João estaremos aqui à disposição de todo o povo de Deus, que estará passando pelas mesas, pela mesa do pão, pela mesa do suco de uva, o pão representando o corpo e o suco de uva representando a nova aliança no sangue de Jesus, de Deus, a nova aliança de Deus com o seu povo através do sangue de Jesus. E por 2 horas nós estaremos aqui ministrando a vida dos irmãos, celebrando este momento memorável, né, este memorial que é a ceia do Senhor. E todos que está demorando, né? Mas vai passar. Deus é bom, né? Então se prepare, porque certamente será uma tarde de alegria, uma tarde de lágrimas e uma tarde de celebração. Amém? Deus te abençoe, prazer ter você aqui na nossa sala. Um abraço aí para todos os seus. Muito bem, vamos lá então, né, pastor? Vamos que vamos. A nossa com as dificuldades, lidando com as dificuldades. E o versículo que o prezado apóstolo Paulo Petrizzi e a apóstola Valéria, os prezados, separaram para esta lição 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu vou ler novamente este versículo. Não vos sobreveio tentação
que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, estudando esta lição, eu fiquei assim, perplexa, né, com alguns pontos dessa lição. E nesta manhã, nós vamos quebrar alguns paradigmas, nós vamos desconstruir alguns raciocínios que talvez eles moram em você há anos. Nós vamos também aqui tentar desmistificar algumas coisas a respeito de coisas que nós aprendemos, obrigada, irmã Ângela, coisas que nós aprendemos e que elas não são legítimas, elas não são verdadeiras, elas estão meio que mistificadas na nossa vida. E é muito importante, porque às vezes nós atribuímos algumas coisas a Deus ou a Satanás, e elas não vêm nem de Deus e nem de Satanás. E o versículo que nós lemos, ele é muito claro. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha o texto. Precisamos observar o texto. Tentação que não fosse humana. Não é tentação que não fosse de Deus e nem tentação que não fosse do maligno ou de Satanás ou do diabo. Tentação que não fosse humana. Então, a partir dessa primeira frase do versículo, nós vamos começar aí a desmistificar algumas linhas de raciocínio que são construídas a partir dos púlpitos das nossas igrejas, né? Da igreja cristã evangélica, e que muitas vezes nós não conseguimos obter vitória durante algumas situações da nossa caminhada. Por quê? Porque nós ficamos atribuindo a Deus algo que não pode fazer, não foi dado a ele para fazer, e esquecemos de nós. Nós nos colocamos, nós anulamos a nossa condição de promover algumas coisas e ficamos aí entre Deus e o diabo, né? E no final das contas nós não temos vitória sobre isso, porque muitas coisas não é para expulsar e nem é para pedir perdão, é para resolver, alinhar aqui, renunciar, né? E deixar vindas e então acertar a vida com Deus, e Satanás não vai nos provocar com relação a isso, porque provocar ele vai poder nos provocar. Agora, decidir se vamos nos dar por provocados ou não, somos nós que vamos fazer isso. Pastora, Satanás não perde oportunidade, né? Com certeza. Ele não perde oportunidade. Então, se a pessoa abriu brecha ou deu legalidade, ele não perde oportunidade. Isso é o trabalho dele. Agora, são nós quem criamos as situações. Ele apenas aproveita a deixa que você deu a ele, o direito que você deu a ele. Então, se fosse assim, então Deus seria injusto para conosco. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o certo ou o errado, para dizer sim ou não. Agora, se nós for atribuir tudo a Satanás e a Deus, então ficou fácil. Mas então nós somos apenas um boneco, né? Aí um boneco na mão de Deus ou do diabo. Não, Deus nos criou perfeito, e deu a nós, seres humanos,
o direito de escolher, fazer o certo ou o errado, nós escolhemos. Então, é muito claro isso na Bíblia. Então, hoje nós vamos desconstruir alguns conceitos e construir outros sólidos na palavra de Deus, tá? Então, isso é coisa de igrejas que, por falta de, sei lá, de conhecimento, ou de... Para facilitar as coisas. De argumento, conhecimento, então atribui tudo ao diabo, né? Ou até mesmo a Deus, coisas que nenhum nem outro. São nós que provocamos a situação e depois ficamos aí querendo devolver para quem não é de direito. Então a nossa lição começa assim: o fato de sermos cristãos não significa que deixamos de enfrentar problemas. Não ficamos imunes a dificuldades quando nos tornamos crentes. A boa notícia é que Cristo prometeu nos amparar nos problemas e nas dificuldades. Então aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos de analisar. Primeira coisa, eu vou me converter e os meus problemas vão acabar. Não é verdade. Não é verdade. Se alguém pregou para você, falando para você assim, ó, vamos para a igreja que isso tudo vai acabar, mentiram para você. Pregaram um evangelho falso para você. Os seus problemas não vão acabar. Muito pelo contrário, talvez você até tenha mais problemas. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que você vai ter uma nova mente, uma nova mentalidade. A sua mente vai sair do estado pecaminoso, do estado de bloqueio, né? Em não perceber as coisas de uma outra forma, não conseguir olhar para as coisas de uma outra forma. Você não vai ter mais aquele bloqueio que te leva ao desespero, à angústia, à ausência de esperança. Quando você vem para Jesus, a sua mente cai cadeias da sua mente. Na conversão de Paulo, a palavra usada ali em Atos dos Apóstolos foi: caiu-lhe as escamas dos olhos. Então o Paulo, que não enxergava a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, porque a mente estava fechada, a mente estava obscurecida. Agora caem as escamas dos olhos, né? Ali o termo usado é esse, escamas dos olhos, e ele passa a ter um novo entendimento, uma nova visão das coisas. Com essa nova visão que a palavra de Deus nos traz, nós temos condições de enfrentar os problemas e as dificuldades num outro ângulo. Nós recebemos o Senhor nas nossas vidas. Então isso facilita, né? Aquilo que para você antigamente era um gigante, se torna uma formiga, digamos assim, né? Se torna uma formiga, porque você tem aonde colocar a sua confiança, você tem aonde se refugiar. Pastora, quando a pessoa vem para a igreja, conhece a Cristo Jesus e se converte, então ela aprende a administrar os problemas que vão surgir. Você diz que alguns daqueles antigos vão deixar de existir, porque agora passa a ter uma outra visão, outro estilo de mundo, de vida, de família, no todo, do reino de Deus. Ela aprende a administrar as coisas e ela vai eliminar alguns problemas que ela tinha, vai eliminar, porque ela não tinha informação a respeito de Deus. Então ela vai aprender a eliminar as coisas. É lógico que vai vir outros de outros lados, né, da vida. Então também com a palavra de Deus ela vai saber como ir eliminando essas situações ou lidar com eles, porque tem coisas que não acabam, tem problemas que não acabam. Então em Cristo Jesus
nós somos preparados, né, ajudados para lidar com a situação. E isso fica mais leve, mais suave, você não perde a paz, não perde a paciência, não vai... De dia a dia que acontece, que antes era o gigante, hoje você sabe que tudo isso é coisa da carne, coisa do ser humano que não tem a mente de Cristo. Você vai perdoando, vai liberando, vai deixando de lado, você não leva aquela coisa mais, toda a fé, tudo tapa, não, você aprende a desconsiderar as coisas, fica mais leve a situação. Né? Você vai olhar e vai falar assim, essa pessoa está fazendo isso porque ela não tem Jesus, ela não tem entendimento, ela está nas trevas, ela está cega, né? E você, na luz, você consegue ver de uma outra forma. Não é humilhar as pessoas, mas ela é de misericórdia. Eu posso orar por ela sem ofendê-la e sem humilhar a pessoa, porque quem está nas trevas e quem está na zona é diferente. Então, agora você vai saber a perdoar as pessoas e até orar por elas e talvez converta também. Exatamente. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, né? Que quando nós nos tornamos cristãos, nós não deixamos de ter problemas, mas nós precisamos aprender a lidar com eles. Agora eu quero abrir um parêntese aqui. Essa semana eu conversei com uma senhora e nós estávamos falando sobre, ela não é aqui da igreja, nós estávamos falando sobre a vida cristã, né? E ela é de uma outra igreja e ela falou para mim assim, ai pastora, lá na minha igreja falaram para mim que fizeram uma macumba para mim, que a minha vida não desata, minha vida não vai para frente, porque fizeram uma macumba para mim. Eu falei, não, peraí, deixa eu entender esse negócio aí direito. Como é que é isso? Fizeram uma macumba? Quantos anos você está no Evangelho? Eu estou há mais de 10 anos que eu aceitei Jesus, eu sou fiel na igreja, né? Tenho uma vida cristã. E ela é uma mulher de oração, uma mulher que dobra os joelhos para orar ao Senhor. Eu falei para ela, mas peraí, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Você tem uma vida mista, você tem uma vida misturada, você vive meio Deus, meio mundo, a sua vida é meio bagunçada? Ela falou, não pastora, de jeito nenhum. Lá no passado, lá na minha conversão, eu tinha esse problema, mas eu entendi, eu não me misturo, não, a minha vida é limpa. Então, veja bem, quando nós temos uma vida santa, uma vida de entendimento, nós não estamos voltados à prostituição, a nossa boca não é boca para louvar a Deus e também louvar o demônio, né? A servir o demônio com as nossas palavras, com palavras, palavrões, né? Para ser mais clara. Quando nós temos um coração limpo, um coração puro, nós vamos ter problemas, mas nós vamos vencer esses problemas, porque o Senhor está conosco e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então, se você quer saber se o inimigo está fazendo alguma coisa contra você, é só você analisar como você está vivendo, porque Deus não vai querer que você vive meio para Ele e meio para o mundo, né? Servindo a Deus e servindo a Satanás, com as questões que Satanás tem a favor dele. Então, isso é um ponto muito importante. Você tem que realmente definir a sua vida cristã, como que você está vivendo, qual é a qualidade de vida cristã que você está tendo. O outro ponto aqui, nesse trechinho que eu li, é que nós não ficamos imunes a dificuldades quando nos tornamos crentes, né, ou cristãos, né, em Cristo Jesus. Ou seja, quando você vem para Jesus, Ele não coloca você numa redoma, você não está blindado. Ninguém está blindado, nós não estamos blindados, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Isso é verdade, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, preste atenção,
Esta é uma confusão grande no Evangelho, em algumas igrejas. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus, o escorpião não vai me picar. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus, a moto não vai me atropelar. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus, eu não vou ter Covid-19. Não vou ficar doente. Eu não vou ficar doente. O câncer não vai me alcançar. Não é isso. Você e eu não estamos blindados. Nós não estamos imunes a o que nós podemos nos imunizar mediante o nosso estilo de vida e debaixo do poderoso sangue de Jesus é de uma vida de pecado. Pecado. E nós vamos ver isso mais lá na frente. Agora, das coisas desta vida, eu não vou usar máscara, eu não vou ficar em casa, isso aí não vai me pegar. Ai, ai, ai. Isto tem nome. Tem nome. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Você quer dar um nome? Ignorância. Ignorância só. Tem... Exatamente. Isto é ignorância, né? A pessoa que ignora é a pessoa que está sem entendimento das coisas. Vou dar 2 exemplos rapidinho aqui para pode trabalhar. Não, pode Primeiramente, falar. quando o povo de Deus estava no Egito, que Deus ia mandar o anjo para matar os primogênitos, o que mandou fazer o povo fazer? Ficar em casa e passar sangue na janela e nas portas. Ponto, rapidamente. Segunda vez, aquela mulher lá, quando foi destruir Jericó, a Rabi, que foi dada a ordem para ela, fica em casa e põe um cordão na porta, vermelho na janela, e você e seus familiares. Porque se Deus, se fosse assim, ficar no meio do povo, aí não acontecer nada, e ficariam. Exatamente. Então hoje, achar que ficar andando por aí sem máscara ou qualquer outra coisa não vai ser contaminado, engano. Deus pode até guardar a pessoa. Tem pessoas que desafiam as coisas e até passa ileso, mas não é uma regra. Isso aí são casos esporádicos. É como pessoas mortas, a pastora, né? Moeda, que é pastora. Pastora, pessoas Ele não aguenta. Pessoas que fumam. Não. Meu pai fumou até 90 anos, não morreu de câncer porque fumava. São casos, alguns casos acontecem, mas ele pegou, às vezes tinha bronquite, tinha asma, tinha hipertenso, então ele não morreu de câncer. Cardíaco. Ele morreu de câncer porque fumou ou porque bebeu, mas teve outras sequelas. Então, isso é muito relativo. É impressionante isso, né? Então, falando dessas coisas, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Nós não estamos blindados, nós não estamos imunes, né, às dificuldades quando nós nos tornamos crentes ou cristãos. Você pode participar aqui falando aí no nosso chat. A irmã Ângela está ali para ajudar você, ela vai nos passando aqui. Eu também estou aqui tentando ler o máximo possível. Você pode participar, pode falar aí no nosso chat e vai ser um prazer poder receber a sua interação, né, nesta manhã. Então você entendeu essa parte, né? Quando você, eu sou crente, isso não vai me pegar. Cuidado que pega, né? A única coisa que você pode e tem que fazer para não te pegar é você viver uma vida santa, para Satanás não te pegar e ainda te levar com ele para o inferno. Então isso é você que tem que resolver. Você pode se imunizar disso, sim, de ter uma vida numa eternidade indesejável. Agora, as outras questões, nós não estamos imunes delas. Nós podemos sofrer os ataques das doenças, dos contratempos, uma bala perdida.
por que Deus não desviou essa bala de mim? Porque você estava bem na onde a bala ia passar, né? Pastor, não faz muito tempo, aqui, parece que uma excursão indo para a Bahia, não sei, para o Nordeste, Sim, é ônibus, lembra? Lembro. Até o pastor dentro de oração para nós, orando, a família. Um ônibus, se esse ônibus cai na ribanceira ou bateu, acho que era Não caiu na ribanceira não, ele capotou. Então, o ônibus capotou e morreu quase todos os ônibus, né? Um monte de gente, pastores. Pessoas pastores estavam indo para uma missão, fazer um trabalho de evangelismo, né? Então, por que aconteceu isso com o ônibus? Por que Deus então não colocou a mão ali, segurou o ônibus do motorista? Se o cara dormiu, eu não sei, ou se arrebentou a barra de direção, que normalmente acontece, o cara dorme, o problema mecânico é sempre menos. Deus, o anjo segurou ali, não dirigiu o ônibus até parar. E Deus permitiu, acontece. E crente morre em acidente, crente morre em bala perdida, tanta coisa acontece, então isso aí é verdade. Pastor, agora esse negócio de macumba para você, isso aí é coisa que as pessoas querem aparecer, que é dando recado de Deus, profecia, então fala que vem na boca, e às vezes as pessoas não têm assim muito entendimento não foi ensinado, palavra, né? Não foi ensinada um ensinamento à altura, então acaba achando que realmente ela foi vítima de uma macumba, de um despacho, uma encruzilhada, na cachoeira, então, porque não tem entendimento, a pessoa que falou, muito menos, fala qualquer coisa, é fácil falar, não, é a macumba, então, se livrou. Porque isso assusta, entendeu? Né? Isso é assustador. Deus me livre, ninguém quer receber uma macumba, né? Ninguém quer ser macumbado. Então, a falta de entendimento, ela é muito séria, é muito sério isso dentro da igreja. E eu falei para essa irmã, quem que quer ter um Deus desse? Que eu estou servindo ele, estou sendo fiel a ele e ele deixa o diabo me macumbar. Ninguém quer ter um Deus desse, não é verdade? E não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. Aquele que está em Cristo, maligno não lhe toca. Você está em Cristo? Então acabou. A palavra já determinou como que você vai viver. O diabo não vai lhe tocar. Agora, se você está vivendo misturado, aí já não tem garantia. Se você vive um pouco para o mundo, um pouco para Deus, já não tem garantia, certo? Porque você vai estar guardado debaixo do sangue de Jesus, dos ataques do diabo, se você estiver vivendo uma vida séria, uma vida cristã séria, né? E ainda assim tem algumas ressalvas, né? Vigiai, pois, diz Pedro, pois o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então tem algumas questões ainda que você tem que fechar mais o cerco da sua vida cristã. Agora, dentro da igreja, o próprio líder falar que você está debaixo de efeito de feitiçaria, ô louco, eu tô fora. Eu quero mandar um abraço para Portugal, aleluia, que coisa linda, Raquel, Tiago. Abração. Beijo também, amamos vocês, viu? E não oramos para vocês voltar, mas desejamos que vocês voltem para estar conosco aqui nesta causa, quando Deus quiser. Enquanto isso, vamos nos vendo de longe. Um beijo no coração de vocês. Pastora, a questão de macumba é muito complicado, que a macumba já não mata, mas atrapalha a pessoa. Normalmente não mata, né? Mas atrapalha a vida da pessoa, nos relacionamentos, na finança, na vida espiritual, a vida familiar, né? Então, a pessoa está com uma situação na família, ou no trabalho, ou em casa, isso é macumba. Mas isso não é questão de uma correção, de ajuste. Exatamente. Né? Ajuste. Então, um acidente é uma coisa, bateu o carro, morreu, ou ficou aleijado, é uma macumba, que é coisa que vai minando aos poucos, mantém a pessoa debaixo do jugo de Satanás. Aquele jugo, aquele fardo que não é o fardo de Jesus, de Cristo. O fardo de Jesus é leve, a macumba é um fardo pesado. Então a pessoa que recebe essas influências de espíritos, coisas que foram feitas, existe sim, mas para quem não tem Jesus, né, recebe isso. E então é a vida debaixo desse jugo de Satanás, que é aonde apoia a mão dá problema. Então é outra coisa, é uma situação que me fala ali,
é permanente, eu chamo ali, é constante, é constante ali. Então, se você separar as coisas, é melhor. Eu entendo assim, é isso que estabelecido. Está estabelecido. É o que o pastor João falou. Quando o líder que eu falo, o pastor, a pessoa que fica diante do trabalho, ele não tem argumento e ele não sabe para onde ir, ele não sabe como lidar com a situação, é mais fácil falar que o crente está imacumbado. Vale tudo. É mais fácil. Fizeram macumba para você. Não, irmão. É um pouquinho mais além o negócio. Você não tem ensinado o seu povo a lidar com problemas difíceis e você não tem conhecimento e nem argumento para fazer o povo sair dessa situação. E aí então você joga para algo. Então, agora como é que vai fazer? Se o membro está debaixo de força de macumba, o líder vai ter que mostrar para ele como é que ele vai sair disso. Não é simplesmente falar que fizeram macumba e agora? Alguém tem que desmanchar essa macumba, uai. E quem vai desmanchar essa macumba? Se Deus falou para o líder que o membro está debaixo da força de macumba, então esse mesmo Deus que falou vai ter que mostrar para esse líder como tirar esse membro da macumba. E como é que vai tirar esse membro da macumba? Dando palavra de ensinamento para ele, ferramentas para ele sair dessa situação. Só falar e deixar a pessoa perturbada, que ela está debaixo de macumba e que a vida dela não vai porque ela está debaixo de macumba, é fácil. Agora, e a ferramenta que vai fazer desatar isso daí? Quebrar a macumba. Quebrar essa macumba. Esse é o problema que eu vejo hoje. Né? Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser, mas e como que eu vou fazer essa pessoa continuar a caminhada dela? Eu tô assim porque eu tô macumbado. E daí? E agora? Né? Então, você tem a palavra de revelação, então você tem que ter a palavra de solução também. Pastora, se a pessoa vem de fora para a igreja, isso então é complicado. Mas se ela vem de fora, pode enfiar. Ela viveu no mundo sem proteção, sem conhecer a Deus, então ela está vulnerável a qualquer coisa. Então ela vem para a igreja, e acontece muito, ela vem para a igreja ela faz encosto, né? Vem com o espírito que acompanha ela, espírito familiar. Então ali, lógico que ela está com uma situação a ser resolvida. A igreja para isso, a igreja então, vai ajudá-la a se libertar daquela situação. Agora, dentro da igreja, né? E fica ali anos, a única pessoa que disse, a pessoa vive uma vida dupla, está na igreja e também está no pecado. Mas se está em Cristo, nova criatura e acabou o problema. Agora, essas igrejas, algumas pentecostais e neopentecostais, pentecostalistas, que usam esse negócio aqui, fica tendo muita visão, revelação e acaba nesse problema. Mas isso Então, para fechar essa questão aqui, esse assunto não tem fim. A questão é aprender a palavra e viver a palavra. Essa é a questão. A minha filha, ela falou para mim uma vez: mãe, ser pastor é fácil, pastorear é que é a questão. E ela ainda jovem, minha filha é bem jovem, ela tem aí seus 37 anos, já tem 10 anos no pastorado, né, junto com o marido dela. E ela viu bem, a minha filha viu bem, ela conseguiu interpretar bem isso, discernir bem isso. Ser pastor é fácil, pastorear é que é a questão. Porque pastorear é você investir tempo, é você sentar, é você mostrar o destino para o membro, é você orientar. Se ele quiser seguir, amém? Se ele não quiser, você orientou. Mas muitas vezes a gente só joga, é isso, pá, e aí? Qual é a ferramenta que você vai dar para esse membro, para esse discípulo, para esse irmão, para ele sair dessa situação? Essa é a questão. Mas vamos para frente. Então, Cristo
prometeu nos amparar nos problemas e nas dificuldades, né? Ele está conosco todos os dias, né? Então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a vossa fé, ou que a fé de vocês é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro aqui está falando que nós vamos ter provações, nós vamos ser entristecidos aqui nesta vida, nós vamos ter dificuldades, né? Dificuldades que nós chamamos de provações, né? Elas são normais na vida cristã. Mas daqui a pouco, na nossa lição, nós vamos dar uma ampliada nessa questão de dificuldade e provação, né? Vamos entender melhor isso daí. E indo para frente, as provações testam a sua fé. Vamos lá então, vamos pensar nisso. As provações testam a sua fé. Vamos pensar um pouco aqui no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que passou por muitas provações. E ele, digamos assim, na sua biografia, né, em algumas cartas, ele dá um pouquinho da sua biografia. E o que é biografia? O relato da sua história, né? O relato da sua vivência. Ele fala sobre as suas experiências em algumas das cartas, ou quase todas elas. Então, ele diz aqui, começando com Pedro, o texto de Pedro que nós lemos acima, né, fala sobre a fé genuína, aquela que suporta as provas, né? Aprendemos nos relatos do Novo Testamento que os primeiros cristãos passaram por inúmeras provações. E quantas, hein? Meu Deus! Quantas provações os cristãos da igreja primitiva passaram. Os apóstolos, né? O primeiro mártir da igreja, Estevão, né? Morre apedrejado. E Paulinho de Tarso, estava lá assistindo e concordando com aquilo, né? Coisa terrível. Estevão nem era pastor, né? Ele era um diácono. Estevão nem era pastor. Um diácono ativo, né? Ele era ousado. Ele era um diácono apenas de aparência, né? Ele era um homem. Não era de título. Era um homem usado por Deus. Exatamente, né? Então, tivemos aí o primeiro mártir da igreja, que é Estevão, e depois de Estevão abre-se uma sequência incalculável de mártires na história da igreja, né? No Coliseu de Roma, né? Quantos cristãos foram lançados às bestas feras e a arena cheia, né? Eles ovacionavam as bestas feras, né? Em detrimento do devorar, né? Os cristãos ali que eram jogados, era a diversão deles, né? Aplaudiam as bestas feras que devoravam, né? Os cristãos vivos ali, era uma diversão para os romanos, né? Também os cristãos que foram colocados nos postes, né? Nas entradas, nas ruas das cidades, nas entradas das cidades, e que eram queimados vivos. Eles serviam, eles faziam a queima dos cristãos nos postes, e aquilo iluminava, né? Servia de luzeiro para iluminar o caminho. A morte por, digamos assim, cremação, né? Quase que um cremar, né? Queimados vivos, eram colocados vivos nos postes e ateavam fogo nos cristãos. Então a igreja vem vem com esse histórico dantesco, né, ao longo da sua história. Então muitas provas, né, os cristãos passaram, e uns morreram em meio a provas terríveis. Pode falar, pastor. Pastor, nesse ponto aí,
que chama atenção, que eu estava pensando aqui agora, é que o ódio das pessoas pelos cristãos levavam às praças, ao Coliseu, para assistir um espetáculo, para se alegrar na morte dos cristãos. Exatamente. É o ódio delas, levavam às praças, os lugares, para se alegrar. Então a desgraça dos cristãos, desgraça entre aspas, porque o cristão não estava perdendo nada. Exatamente. Né? O povo de Deus estava perdendo nada, pelo contrário, estavam glorificando o nome de Deus, não se deixando levar pela perseguição, pelo momento cruel que estavam passando, e as pessoas de fora, então, com a sua ira, seu ódio contra os cristãos, o cristianismo, se alegravam. Então, para eles, era uma diversão saudável. E os cristãos estavam alegres também, porque estavam sendo mortos por uma causa justa. Exatamente. Esses cristãos que nós estamos mencionando aqui foram os que morreram, se tornaram mártires, né, do cristianismo. Agora, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 23 a 28, nós encontramos ali um relato extraordinário de Paulo. Nós não vamos ler esse texto porque para ganharmos tempo, mas lá nós vemos o seguinte: Paulo fala em prisões muitas vezes, em apedrejamentos, sofri naufrágios, viagens difíceis, perigos de assaltos no deserto, privações de alimento, e ele vai trazendo um relato enorme ali do que ele passou em vida durante o seu ministério. Picado de cobra, né? Picado de cobra, se tornou um deus, né? Depois que ele solta a cobra no fogo, e as pessoas esperavam, olha, daqui 2 horas ele é morto, porque não tem como sobreviver a uma picada dessa cobra. E dali a pouco passam 2, 3, 4, 5, 10, 20 horas e o homem está vivo, firme e forte, e eles dizem, ele é um Deus, e passam a crer naquilo que ele está pregando. Os milagres de Deus na vida deste homem extraordinário que foi o apóstolo Paulo. Então, são provações e privações. A minha pergunta nesta manhã para você é: o quanto você já sofreu por este evangelho? Quanto você já passou de provação por causa de Cristo? Preste atenção, eu estou tecendo aqui, construindo algo para nós chegarmos lá na frente com a nossa lição. O quanto você já sofreu por causa do evangelho? Eu não estou falando por causa de você mesmo. Eu não estou falando por causa do casamento, do seu casamento, que de repente você fez ele errado e agora você acha que está sofrendo. Meu Deus, que sofrimento, meu Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando das escolhas erradas que nós fazemos. Eu estou falando o quanto você já sofreu por causa do evangelho de Cristo Jesus. O quanto você já se doou, o quanto você já fez de renúncia por causa deste evangelho, o quanto você já passou de fome por causa do evangelho, o quanto você já ficou sem dormir por causa do evangelho, quantas vezes você já foi preso por causa do evangelho, quantas vezes você já passou por privações. Privações é deixar de ter algo por causa do evangelho. Quais são as histórias que você tem para contar durante esses anos de caminhada, que você abriu mão de coisas que te favoreciam e você abriu mão por causa do evangelho? É para nós pensarmos nisso hoje. Como tem sido a nossa caminhada? Nós temos nos desgastado, nós temos nos entregado, nós temos nos doado em favor deste evangelho, ou nós temos procurado o benefício próprio, nós temos procurado o nosso bem-estar e ainda não está bom, a si mesmo não está bom. Mas, quer falar, pastor? Pode falar. Não, vamos continuar. Então, o próximo bloco aqui, o próximo parágrafo, Jesus dizendo para nós: tende bom ânimo,
o Senhor Jesus nos preveniu sobre as aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Ele venceu o mundo, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, né? Às vezes já vi algumas pessoas se perder, né? Às vezes a gente erra mesmo, a gente comete alguns equívocos nos textos bíblicos, mistura um texto com o outro. Às vezes eu faço isso. Esquece como que é o negócio, mistura, põe Zaqueu no lugar de Nicodemos no lugar de Zaqueu, né? E aí depois a gente vai lá e corrige, volta eles para os lugares deles, coloca no seu lugar, né? Aí isso acontece, não tem problema nenhum nisso, né? Agora, às vezes tem alguns pregadores que acrescentam um pouquinho aqui, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Isso não é verdade. Não está escrito. O desejo do Senhor é que nós venhamos a vencer o mundo. A ideia é essa. A ideia é essa. Não está escrito. Não está escrito. Se fosse escrito, ninguém seria derrotado. Exatamente. A ideia é que eu e você possamos vencer o mundo. Mas Jesus não disse, eu venci e vós vencereis. Não, eu venci o mundo, ponto. A ideia qual é? Confiar, esperar, lutar e se esforçar, prosseguir para que você e eu, nós venhamos obter a vitória, né? Então a vitória é algo a ser conquistado. Ela não está determinada, não é algo que já foi instituído na nossa vida. Não, a vitória é algo a ser conquistado. E essa conquista é uma conquista de cada dia. Cada dia. Pastor, está escrito em Apocalipse, diz que aos que vencerem. Então, aos que vencerem, nem todos vão ser vencedores. Nem todos. E todos que vêm para a igreja ou que são crentes são vencedores. Não, isso não é uma verdade. É para os que perseverarem, os que manterem fiéis a Deus até o final. Então, aos que vencerem, receberão o galardão, a coroa da vida. Então, nesse percurso da nossa vida cristã, muitos vão ficar no meio do caminho. Muitos vão perecer no meio do caminho. Então, a vitória é para aqueles que perseverarem até o final. Então, Jesus diz, eu venci o mundo. Então, se você for fiel a Deus, for sincero, tiver uma vida de renúncia, de entrega realmente, então você vai vencer. Com muitas lutas, vai vencer. E você não vai sucumbir, mas vai vencer, vai superar todas as dificuldades e Cristo será glorificado através da sua escolha, do seu estilo de vida. Muito bem. Então, na verdade, viver o cristianismo não é algo fácil e simples, não é algo assim banal, que você faz rotineiramente, você cria aquele hábito de ir ali naquela igreja e tal. Não é isso. Viver o cristianismo é um estilo de vida, é um estilo de vida que você precisa estar se deixando ser polido, se deixando ser tratado cada dia. E tudo isso não começa na aparência, tudo isso começa dentro, no coração. Se você for olhar para o cristianismo, querendo vivê-lo a partir da sua aparência, você vai ter muitos problemas, porque quando você abrir a sua boquinha linda, né, você vai revelar quem você realmente é, né, e que a sua aparência não condiz com aquilo que está saindo de dentro de você. Essa é a grande sacada. A pessoa muitas vezes se mostra um cristão aparente, mas quando abre a boca, meu Deus do céu, só a misericórdia do Senhor. Mas
O nosso próximo parágrafo diz: a parábola do semeador é o segundo tipo de solo onde a semente foi lançada com pedras. Lá em Mateus 13, versículo 20 e 21, nós vemos isso, né? Então, o que isso quer dizer? Representa a pessoa que tem uma fé leviana, é o que nós estamos falando aqui agora, uma fé leviana. Até achei interessante o apóstolo Paulo Petrizzi usar essa palavra leviana, né? Que é uma palavra forte, né? Uma palavra forte. Uma fé leviana que não suporta passar por problemas, senão que não suporta passar por problemas. A pessoa se escandaliza logo de cara ela já se escandaliza. Isso daí, imagina, de jeito nenhum. Então ela não suporta nada. O que a parábola está dizendo? Que o semeador saiu a semear e ele joga a semente e cai num solo pedregoso, um solo rochoso, solo de pedras. E quando cai no solo de pedra, até nasce a planta, mas não tem como a raiz se aprofundar, não tem como se arraigar, ela fica superficial, né? Quem tem pedra no quintal ou quem já andou em lugares de pedras sabe que sempre nasce alguma coisa, mas você passa a mão e arranca, aquilo sai com a maior facilidade, né? Esses dias nasceu um pé ali, uma árvore ali, um negócio ali do lado de fora da igreja. O pastor João chegou lá e puxou, o negócio saiu, né? Porque estava entre pedras. Então é isso que Mateus está falando aqui no seu livro, né? No Evangelho, no capítulo 13, que a pessoa que não suporta nada, ela é frágil, né? É como uma planta que nasce entre as pedras. Ela não consegue criar raiz, ela não consegue ficar na igreja, ela não consegue se firmar no Evangelho, ela não consegue crer nos milagres de Deus, ela não consegue crer no sacrifício do Calvário, ela não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não se entrega, ela não confia, ela não se rende, ela não se deixa dominar por essa palavra, e então ela se escandaliza facilmente, rapidamente, e ela volta para a vida antiga, né? Ela abandona os caminhos do Senhor e ela deixa passar a oportunidade de poder viver a gloriosa palavra e as maravilhosas promessas de Deus na sua vida. Essas pessoas que semente cai sobre a rocha são pessoas que não conseguem estabelecer no Evangelho. Ele é muito frágil, ele não consegue desenvolver, e aí por nada ele ou ela consegue encontrar motivos para sair, deixar a igreja, deixar o Evangelho, sair falando da igreja, falando do pastor, dos irmãos. Exatamente. Então, isso não é uma crítica, isso é uma realidade que nós vemos dia a dia, porque ela não tem raiz profunda. Eu vou fazer pessoas na igreja hoje, elas estão tocando na banda, cantando, ou mesmo aqui na nave da igreja, aqui, levanta as mãos e chora, e glória a Deus, aleluia. Dali a pouco ela está se enroscada complicada com o pecado, com situações, ou mesmo não está fazendo nada de tão errado, deixou a comunicação para viver lá fora a sua vida sem nenhuma responsabilidade, né? Exatamente. E aí traz prejuízo para quem? Para si próprio e para o reino de Deus, porque ir em lugares inadequados para o cristão e ter prática inadequada, inconveniente. Então ela perde, ela mesma está perdendo, mas também traz escândalo para o reino de Deus, porque as pessoas, mas ela é crente, então aí a igreja é culpada,
os líderes culpados, quem são culpados, menos a pessoa que teve atitude irresponsável, leviana. Eu abri aqui agora o WhatsApp. Não, aqui para nós tá travando aí, irmã Ângela. Aqui não. Aqui para mim não tá travando. Tá travando aqui? Tá mostrando que tá travando? Aqui tá rodando bem a internet. Pode ser que esteja com algum problema aí externo, né, no provedor, e aí tá travando, mas aqui tá rodando bem a nossa internet. Só para dar uma resposta aqui para os irmãos. Mas o que eu quero só dar uma pincelada aqui nisso que o pastor João está falando. Pessoas que não suportam nada. A igreja, ela é para todos que quiserem estar nela. Só que nós temos que entender que igreja tem normas, né? Tem regras, e essas normas e regras, elas são maiormente vindas da palavra de Deus, né? Tem algumas instituições que têm o chamado regulamento interno, né? E esse regulamento interno, às vezes, ele se torna um pouquinho pesado. A intenção é boa, sim, mas a forma de aplicar que é meio complicado. Então, assim, a pessoa vem para a igreja e ela pensa que ela está indo para um lugar qualquer. É claro que não. Você está indo para um lugar de reunião, onde a igreja do Senhor se ajunta, e aqui acontece um monte de coisa. Aqui nós cantamos, aqui nós oramos, aqui nós pregamos a palavra, aqui nós fazemos reuniões de oração, vigílias, nós fazemos reuniões de jovens, reuniões de mulheres, reuniões de homens, enfim, tem uma série de acontecimentos, né, na igreja, como por exemplo, se você chegar aqui agora, você não vai ver nenhuma cadeira, tá tudo empilhada, e a igreja foi preparada para um momento de Santa Ceia, com uma situação diferenciada que nós estamos vivendo no país. Na igreja acontecem muitas coisas. Para deixar do jeito que está aqui hoje, envolveram-se inúmeras situações, aconteceram várias situações. Nós começamos a limpeza da igreja quinta-feira. Quinta-feira tinha 6 pessoas limpando, sexta-feira tinha mais 5 pessoas limpando, sábado tinha mais 4 pessoas aqui limpando. Hoje nós vamos continuar limpando, que eu digo limpando e preparando o ambiente, né? A igreja está fechada há 2 meses, né? Então isso foi muito pesado. Então tudo isso envolve a igreja. A igreja é um ambiente que tem que ser limpo quando está funcionando normalmente, tem que ser limpo frequentemente, o ambiente tem que estar pronto para receber os irmãos, os banheiros têm que estar higienizados, cheirosos, enfim. Todo esse procedimento existe. Mas as pessoas vêm para a igreja e elas vêm achando que ela chega aqui e vê tudo limpo, bonito, organizado, ela acha que isso tudo aconteceu num passe de mágica. Automático. E não é verdade. Tiveram pessoas por trás, né? Esses dias a irmã Ângela postou no Instagram e no Facebook, né? Bastidores da igreja. Os bastidores que ela estava falando eram os bastidores das lives, né? Então, por trás de uma live tem todo um bastidor, né? A irmã Ângela tá ali, ó, olhando para minha cara. Mas o que? Ela está monitorando os equipamentos que estão transmitindo, ela está monitorando a participação dos irmãos. Pastor, eu quero até fazer que bom, vou tomar água. Fazer aqui Peraí, só um pouquinho. Enquanto ele fala, eu vou pegar um café ruim danado que tá ali. Foi feito um cafezinho ali. Um café ruim. E a gente não vai ter intervalo hoje, mas vamos tomar esse cafezinho ruim enquanto o pastor João fala. Eu quero que mencionar, que a Bíblia diz que honra a quem merece honra, a quem honra. Eu estou falando aqui
da irmã Ângela, não é porque ela está presente não. A irmã Ângela, desde que nós começamos com as lives, ela está diretamente ligada com todas as células. Ela não faltou nenhuma. Ela não faltou nenhuma, porque tem pessoas que assumem um dia, 2, 3, não, já arrumou outro compromisso. Você vê que a Ângela fosse para escolher, ela já tem esposo, ela tem 2 filhos, tem a casa dela, hoje é domingo, tem aquele almoço chique de família lá, ela deixou para estar aqui conosco, achou que já chegou primeiro que nós, eu cheguei 15 para as 9, ela chegou antes de nós, ela está aqui, vai ficar até terminar. Então, irmãos, é louvável o que ela está fazendo e merece então, nós como pastores e líderes, elogiar o desprendimento dela. Né? Isso é abnegação. Então, eu mesmo que eu não estivesse falando nada aqui, né, falando isso a público, assim, a vivo, Deus está vendo o trabalho dela, mas eu como líder, eu devo também fazer menção, porque isso é qualquer um não, ficar todo sábado e à tarde, todo domingo de manhã, sem faltar nenhum dia. E sexta e domingo à noite. Sem faltar nenhum dia, isso é digno de honra, de elogio, porque as pessoas assumem um dia, 2, 3, eu estou repetindo, eu falei isso, depois não, arruma outro compromisso e sai fora. E sai fora. Ela não é obrigada a estar aqui, ela nem tem nenhuma obrigação de estar aqui. Ela não ganha para isso, ela nem aparece, né? Isso aí, deixa a mão dela assim, trazendo café, água, mas a gente sempre pensa o nome dela. Agora, o que é certo é certo. A Irmã Ângela suscita uma bênção para nós, né? Nessa ajuda dessas lives, e com certeza o que está fazendo está registrado na memória de Deus. E você deve orar por ela, pela vida dela, porque se ficasse só para nós fazermos, com certeza não ficaria como está ficando. E tem ficado muito bom. E aí tem mais um detalhe, hein? Ela aguenta todos os meus perrengues, as minhas exigências e as minhas chatices. É ela que aguenta, ela me aguenta. E eu sei que é Deus que abençoa ela, porque eu sei que eu sou muito exigente, muito chata. E ela está sempre suportando. Ela nunca me respondeu mal, ela sempre ficou quieta. E eu reconheço que muitas vezes eu sou muito exigente, mas não é para o mal. Eu sou exigente para o bem. Toma um café ruim, Ângela, hoje que você vai ser feliz. Sem contar que em casa ela faz as correções ainda, né? Mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Não, ela edita tudo na casa dela. Termina aqui, ela ainda vai editar o YouTube na casa dela e o filho ajuda. Obrigada, irmã. Deus te abençoe de coração. Nós te amamos. Eu acho também. Viu? E eu sou chata para fazer você ficar melhor do que você é. Quando você crescer, você vai ficar bem melhor do que você é. Ficou ruim mesmo, viu? Ficou ruim o negócio. Não sei quem fez, mas parabéns. Eu quero falar. Ele não tem nem vergonha de falar que foi ele que fez o café. Tudo bem, eu vou assumir essa. Eu quero falar um pouquinho aqui dentro disso que nós estamos trabalhando, da semente que caiu no solo pedregoso, e que não aguenta, não suporta nada, né? E rapidamente se escandaliza e acha defeito em tudo. Eu acho muito incrível, eu acho muito interessante. Eu estou falando isso não é para criticar, eu estou falando isso porque eu estou há 40 anos no Evangelho, e mais 17, né? 40 anos mais 16, né? Porque eu me batizei aos 16 anos. Então vai dar 41 já nesse ano, 41 anos no Evangelho. Faz tempo, hein? Faz tempo. Os 16 anos que eu não tinha compromisso, né? Não quis me batizar, não me envolvi, foram as circunstâncias que fizeram isso, mas eu nunca consegui ter essa visão de olhar e falar assim, eu não concordo com o que acontece aqui. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu não concordo com o que acontece aqui. É muito interessante essa fala de algumas pessoas. É uma fala meio que incompreensível, porque
não concordo, mas também não tenho a solução, né? E fico aqui discordando o tempo todo, né? Então é uma coisa meio que... Pastora, é que tem discórdias e tem pessoas que têm algumas soluções que são faraônicas, não tem como acontecer. Né? Eu venho aqui na igreja, mas na nossa igreja eu vim aqui, eu não gosto desse teto, é muito frio, no frio. Então, com o dinheiro, eu vou botar um forro dentro do quadro aqui, aquecedor. 25 mil. Não, aqui é muito calor do calor. Então, com dinheiro, meio para nós. Vou colocar um ecobrisa. Ou então, contrata uma empresa e paga, forra, sempre, forra a igreja, que fica excelente. E outras coisas também que não depende de eu gostar ou não gostar. É a circunstância, é o momento, é as condições. Então, eu estou na igreja, não concordo com tal coisa. Então, mas está aqui, se você for para outra igreja, vai ter isso e outras coisas, você também não vai concordar. Se você abrir uma igreja para você, vai ter muitas pessoas que não vão concordar com você também, porque cada pessoa tem uma visão. Agora, são dois pastoras que são suportáveis, e tem coisa que não é suportável. Mas isso, a maior parte delas são suportáveis. Sim. É questão de entendimento, porque não somos perfeitos. Exatamente. Ninguém é perfeito. Nem quem faz e nem quem olha. Ninguém é perfeito. Exatamente. Então, o que eu quero mencionar aqui é sobre essa situação da pessoa que não suporta nada e que abandona os caminhos do Senhor. E outras, elas não abandonam os caminhos do Senhor, mas elas ficam de igreja em igreja. Eu tenho conversado com muita gente. Nesse tempo de pandemia, muita gente vai lá no Instituto, nós estamos com o Instituto aberto 24 horas, trabalhando e atendendo a população e vendo as necessidades do povo. E muita gente, quando a gente vai preencher a ficha, né, de inscrição para retirada de cesta básica, enfim, todas as doações que saem dali, nós temos uma pergunta: você tem uma religião definida? Aí algumas pessoas dizem assim: não, eu vou em várias igrejas, cada semana eu vou numa igreja. Errado. Completamente errado. Essa pessoa não vai para lugar nenhum, essa pessoa não vai crescer, essa pessoa não tem um pastor sobre ela, não se submete a ninguém, ela não cria raiz. Ela está inserida aqui na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Ela está inserida nessa parábola do semeador, né? Se ela ler a parábola, ela vai se encontrar ali nessa parábola. E essas pessoas não tem ninguém para fazer a correção da caminhada delas, ninguém para fazer a orientação, porque elas não são de ninguém. Elas ficam para aqui, para ali, para aqui, para ali, elas não são de ninguém. Não tem um pastor para chamar a atenção delas. Também, né, pastor? Sim, mas é agora que nós vamos... Não quer ser corrigido. Exatamente. Mas é agora que nós vamos colocar a palavra de Deus aí nesse negócio. Hebreus capítulo 12 de Hebreus. E Hebreus é um livro extraordinário, orientando o povo de Deus a estar no meio, né, na casa do Senhor. Hebreus tem muitas recomendações. E aqui no capítulo 12, versículo 11, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, versículo 11: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que é claro que você e eu não gostamos de ser chamados a atenção. É claro que nós não gostamos de ser corrigidos, porque ninguém quer se achar na posição de errado.
Ninguém quer se achar na posição de estar fazendo a coisa errada. Mas a Bíblia diz que é verdade, que não é agradável o momento em que eu estou sendo corrigido. Eu me aborreço, nossa, o pastor me chamou a atenção, né? Principalmente quando alguns pastores fazem isso publicamente, né? Que não deixa de ser desagradável e constrangedor, desnecessário, né? Desrespeitoso, né? Quando é feito publicamente, né? Agora, tem alguns pastores que já são mais sensatos, né? Chama num canto, olha, isso não foi bacana, isso não foi bom, né? Isso aí não foi uma coisa que deve ser repetida, né, da sua parte. Então, a princípio, isso é doloroso, é constrangedor, a gente ser chamado a atenção. Mais tarde, diz a Bíblia, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, quando nós somos corrigidos e nós atentamos para a correção e nós aceitamos a correção, a Bíblia diz que isso traz crescimento, isso traz paz, isso traz uma grande colheita. Ou seja, essa pessoa que foi corrigida e aceitou a correção e decidiu mudar a maneira de agir, a maneira de ser, a maneira de se comportar, ela vai produzir frutos de paz, né? Mas tem muitos que não gostam de ser corrigidos, eles preferem sair da igreja, eles preferem abandonar os caminhos do Senhor do que ser corrigidos. Eu me lembro que eu acho que uns 2 anos atrás, nós tivemos uma situação com um membro da igreja, aqui nesta igreja mesmo, e essa pessoa, eu a convidei para ir até o gabinete pastoral, e eu me sentei com essa irmã, e eu conversei com ela, e aquela irmã, ela chorou tanto, que ela saiu do gabinete com os olhos inchados. E aquela irmã, ela se envolveu numa situação muito séria e muito perigosa, muito delicada, né? E então eu conversei com ela, e essa irmã é uma bênção. E foi um descuido dela ter se envolvido naquele tipo de conversa. E isso custou muito caro para essa irmã. E então eu a chamei no gabinete, nós conversamos, ela chorou muito, e ela olhou para mim e ela disse assim: pastora, ter vindo aqui neste gabinete me custou caro demais, doeu muito. E eu quero falar uma coisa para a senhora: nunca mais a senhora vai precisar de me chamar aqui por conta de situação parecida com essa. Nunca mais eu quero entrar nesse gabinete para ser chamada a atenção, porque isso doeu muito e me custou muito. E eu disse para ela: eu espero que nunca mais precise mesmo, irmã, porque eu também não tenho prazer em fazer esse tipo de coisa, porque isso também me custa muito. E daquele dia para cá, já se passaram 2 anos, nunca mais. Esta irmã, ela tem trabalhado, ela tem se envolvido, ela tem lutado, é uma guerreira nesta casa, é produtiva, é frutífera, é abençoada, é alegre, é bênção de Deus. Então, é assim que acontece.
quando nós aceitamos a correção e nós olhamos que aquela correção é para o nosso bem e para o nosso crescimento, nós crescemos e nós damos fruto. A palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. A palavra, ela vem e ela nos reveste, e ela nos cobre, ela prospera em nós. Mas quando nós não aceitamos e nós fechamos a guarda e não deixamos a correção entrar, a palavra não se cumpre e a nossa vida não desata. Então eu louvo a Deus por essas questões de vitória que nós temos tido nesta casa. Pastora, a Bíblia diz que a correção, a princípio, é doída, né? Ela fere o nosso ego. Agora, é interessante quando nós... Veja bem, é muito claro as coisas. Ninguém é perfeito. Nem quem chama, nem quem corrige e quem é corrigido são perfeitos. São pessoas, somos pessoas. Então, às vezes, quem vai corrigir pode até extrapolar em algum momento, em palavras. Acontece. E quem está sendo corrigido se sente, às vezes, o fulano exagerou, o líder exagerou. Mas somos seres humanos. Mas também até chegar à correção, quantas coisas, pastor, também aconteceu, o líder suportou, para chegar até ali. Então, ali precisa haver um bom senso, de que sendo corrigido, porque até chegar o momento da correção, muitas coisas aconteceram, foi um acúmulo, então o líder também sofreu ali, pegou um fardo, até o momento de chegar à conclusão, não, tem que chamar atenção. Então, aí é compreensão, é o fruto do Espírito, né? Da mansidão, o domínio próprio, ser longânimo, é um monte de coisa. Então, aí, quando a pessoa aceita a correção, que ela é para ajudar, não é para matar, é para ajudar. Então, ela é curada e é abençoada, e a palavra se cumpre na vida dela. Exatamente. Então, muitas vezes nós não vemos o cumprimento da palavra, porque nós não nos sujeitamos à palavra. A palavra nos orienta a corrigir, né? Os líderes a corrigir. E se o liderado, se o discípulo não se dá por corrigido, a palavra não vai se cumprir na vida dele ou na vida dela. Aí, pastora, entra porque a palavra pessoas que não são ensináveis. Não são ensináveis. É uma palavra dura, mas tem pessoas que não se deixam a ser ensinada. Então, é uma pessoa rude por causa da insubmissão. Exatamente, é uma plantinha que nasceu no meio das pedras, né? E aí essa plantinha não prospera, né? Porque da pedra não tem o alimento suficiente para que ela possa crescer, ficar robusta, criar raízes, né? Muito bem, nós vamos encerrar esta aula aqui e vamos continuar domingo que vem, pastor. Nós vamos só terminar aqui, no início da página 92, provação permite crescer na fé. Provação 1, versículos de 2 a 4. Nós vamos, nos próximos 10 minutinhos, estar finalizando esta aula em cima deste texto, e domingo que vem nós vamos continuar o tópico 2, como enfrentar as provações. Então Tiago, ele diz assim, versículo 1: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Eu vou ler de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada,
A perseverança tem a oportunidade de crescer. Versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, nesta aula, nós tivemos aqui como mentores desta aula o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Tiago, nos trazendo ensinamentos sobre provação, tribulação, sobre perseverança, exercício da fé, né, e crescimento. Então, olha que coisa interessante. Nós somos provados para nós sermos aprovados. Aprovados, né? Você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai para o seminário, você vai para um curso e lá você estuda, você é ensinado e você tem que prestar as provas. Para que é que você faz provas quando você está estudando? Para que através delas você venha a ser aprovado naquilo que você está fazendo, né? Qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer curso que você esteja fazendo, você precisa de ser provado, né? Através de provas, ou prova oral ou prova escrita, para que você seja atestado pelos professores ou pelos instrutores daquele curso de que você está apto a exercer aquele cargo, aquela função. Então, assim é também no Evangelho. Eu quero ser pastor. Eu quero ser um líder de geração, né? Eu quero ser um líder de célula. Eu quero ser um líder ministrante de casa de paz, né? A Ângela e o Rafael são 2 heróis que nós temos na igreja, né? Eles se apresentaram, nós queremos ser líderes de geração. E eu olhei, eu disse, isso vai doer, né? E eles já têm derramado muitas lágrimas, porque isso dói mesmo. Porque nós somos o quê? Provados todos os dias para ver se a gente... E às vezes o calor é grande, às vezes o fogo queima feio. Queima e esquenta, e às vezes, várias vezes mais do que previsto. Mas o que? Estamos sendo provados para ver se nós podemos ser aprovados, né? Quando você vai tirar sua carteira de motorista, a prova é imensa, não é? A prova é imensa. Começa naquele negócio lá, como é que chama aquilo lá? Teórico. O teórico, mas tem um nome. Como é que é o nome lá, Ângela? É o... Oh, meu Deus. Eu esqueci agora. Começa naquela prova teórica lá. Pelo amor de Deus, você tem que acertar no mínimo... Psicotécnico. Não, não é o psicotécnico, não. Psicotécnico é aquele que você faz nos desenhos. Esqueci o nome. Tem 40 questões, você tem que acertar 31. Começa por aí. Se você acertar 30, você foi reprovado. Mas eu acertei a maior parte. Mas é 31. Eu não sei se é exatamente esse número. Acho que é 21, 23. Eu não sei se é exatamente esse número, eu estou jogando aqui aleatoriamente os números. Então você já começa por aí, que você tem um número, né? É igual a prova, toda assim, a prova da OAB. Você vai fazer a prova da OAB, tem lá 50 questões, mas se você não acertar 41, você acertou 40. 40 e a 41 está meio certa, reprovado. É assim que funciona.
na questão do evangelho e de ministérios também é a mesma coisa. Você não pode estar meio aprovado. Tiago está falando isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo, não importa, né? Você precisa suportar, porque isso vai passar. E aí, a hora que passar, você foi o quê? Aprovado ou reprovado? O aprovado é aquele que fica, estaca e que fica até o fim e que luta e vence. O reprovado é aquele que muitas vezes vira as costas e vai embora. Estou deixando a igreja, pastora. Estou deixando a igreja, pastora. Eu estou indo para outra igreja. É como se lá na outra igreja... Quando fala, né? Quando fala. É como se lá na outra igreja a aprovação fosse ser menor. Ele não está sendo lapidado para o exercício da fé. Ele está sendo lapidado para se manter aqui dentro. Não é isso. Se você tem desejo de exercer o ministério no reino de Deus, a lapidação vai vir, né? E ela vai vir através da provação. Então, nós precisamos de pensar nisso, né? Como que nós queremos fazer essa caminhada? Como que nós estamos com a nossa mente e o nosso coração mediante a proposta da palavra de Deus para nós, né? Então, Tiago, ele nos desafia a nos regozijarmos ao passarmos por essas provações, sentir alegria, regozijar nele. Fala aqui nessa versão que eu li, isso deve ser motivo de alegria, porque Deus olhou para você, olhou para mim e viu em nós um potencial. Agora, nós precisamos de entender que nesse potencial somos pedras brutas. Nós somos pedras brutas. E pedra bruta precisa de ser o quê? Lapidada. Você encontra um diamante, você não encontra um diamante pronto para colocar no anel ou para fazer uma joia. Você encontra um diamante bruto, né? Você encontra uma pepita de ouro, né? Numa mina, você encontra uma pepita de ouro, você não encontra a pepita de ouro pronta para fazer uma aliança. Você encontra a pepita de ouro bruta. E o ouro, muito mais que o diamante, o ouro tem que ser purificado no fogo, né? Fogo. E joga ele no tacho, dá-lhe fogo, e dá-lhe fogo, e dá-lhe fogo, e tira a borra, 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 e o negócio, e tira a borra, e tira a borra, né? Então, Paulo, né? Volto lá no Paulinho de Tarso, com os seus ensinamentos extraordinários. Ele fala que nós temos vários tipos de vaso: vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro, né? Então, que vaso que você é? Que vaso que você é? De barro? De prata? De ouro? Se você vai se tornar um vaso de ouro, você vai ter que ser aquecido no fogo, e um fogo bem alto, bem forte. Um fogo que realmente vai custar. Mas isso é algo extraordinário quando você se deixa passar pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus, ele não são anjos que vêm para te aquecer. São pessoas que estão à sua volta, que Deus usa para te esquentar. Essa é a verdade, né? Quando eu era mais jovem, a gente tinha uma linguagem na igreja que era pedra polindo pedra, pedra polindo pedra, né? Então, a proposta do evangelho é esta, né?
se nós queremos nos tornar líderes, se nós queremos realmente estar na linha de frente, tendo poder de fala, exercendo uma função, a chapa vai esquentar, como dizia o falecido pastor Sérgio, a chapa vai esquentar, porque Deus vai te preparar para isso, né? Você vai passar por provações, você vai passar por situações que vai te incomodar, né? Eu passo até hoje. É claro que tem níveis diferentes de provação. Os pastores não passam por nenhuma provação. Você que pensa, né? Vamos lá, pastor João. Vamos lá. Estamos já encerrando essa aula. Eu quero só aqui rapidamente dizer que as provações elas virão de vários lados, várias vertentes. E quando nós somos líderes, quando você é um líder, você passa a ser janela e para receber pedradas, telhados. Então, quando você está aí de boa aí, você só joga pedra. Quando você assume a responsabilidade, a liderança, você vai receber pedrada, né? Você jogava pedrada, agora você passa a receber pedrada. Quem tem meu líder lança pedrada também, né? Mas você vai agora receber pedradas. E essas pedras não são para matar, são para te melhorar, para nos melhorar, a nos fazer mais manso, mais suportar mais as pessoas, ser mais dar resistência, ser menos sensível a coisinhas que são tão fajuta, né, vamos dizer assim, chula, que não tem nada a ver, mas que às vezes acaba mexendo com o nosso ego. Então, isso vai nos ensinar, e depois no final vem a recompensa do Senhor. E a pastora disse, é verdade, o reconhecimento e as provações, as próprias pessoas é quem vai nos promover e vai também nos colocar a lenha na fogueira, né? Pedra, deixando pedra, porque Deus não vai descer aqui para aprovar ninguém, para aprovar ninguém, nem para reprovar, né? Aqui está são entre os homens, entre as pessoas. Quando depois da morte, sim, aí ela é Deus aprovando, ó, você vai para cá, você vai para lá, você tem isso, tem aquilo, e ele vai então dar o galardão para as pessoas que elas merecem. Agora aqui não vai descer nenhum anjo com um elogio ou com uma acusação, não vai descer. Aqui são os homens trabalhando entre os homens. Então precisamos prestar atenção para nós não sermos vítimas dos nossos sentimentos que ainda não foram trabalhados e não fomos lapidados ainda, mas o propósito de Deus é que todos nós sejamos lapidados e útil na obra de Deus. Eu falo sempre que na igreja, no reino de Deus, ninguém é inútil. Lógico que cada um tem as suas virtudes, seus talentos, seus dons, mas ninguém é descartável. A pessoa mesmo que por si própria se descarta, lança no descarte, mas Deus não descarta ninguém. Ainda que o homem te descarte você não é descartável. Você é um servo, uma serva de Deus, útil para o reino do Senhor. Exatamente. Então, finalizando aqui, o pastor João falou algo ali muito, muito interessante, que quando nós somos lapidados, somos provados, né, para sermos aprovados, nós ficamos menos sensíveis a coisinhas, né, a picuinhas, né, a conversinhas chulas, né, uma falinha aqui, uma falinha ali. Isso não nos atinge mais. Isso aí, nós ficamos resistentes a essas... Imunizados, né, a essas questões. Mas em contrapartida, quando você e eu conseguimos atingir o nível de aprovação, né, dentro daquilo que a Bíblia nos propõe, nós ficamos muito mais sensíveis ao Espírito Santo, e é isso que faz diferença na nossa caminhada. Você deixa de ficar sensível às questões humanas e passa a ficar mais sensível às questões espirituais. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que você tenha
uma manhã cheia de graça e do favor de Deus, junto da sua família, que vocês tenham um almoço abençoado. E logo mais às 17 horas começa aqui um grande momento de festa, né? Uma festa sem muito barulho, mas aquela festa proposta pela palavra do Senhor, que é você poder se achegar à mesa do Senhor, participando do pão e do cálice do Senhor. Uma novidade, o padeiro hoje está fazendo o pão da ceia. Olha que gostoso, hein? Pastor João hoje é o padeiro nesta história, fazendo um pão maravilhoso para que os irmãos possam se servir deste pão na Santa Ceia. Vai ser um momento maravilhoso e nós contamos com a presença de todos os irmãos. Esperamos passar por aqui, 100 e tantas pessoas, talvez 120, 130, 140, não sei. Estamos em receber todos os irmãos. Deus te abençoe, fica com Deus. Até às 13 horas, 15 horas, o culto infantil, a live do culto infantil com a tia Bianca e a sua equipe. Às 17, Santa Ceia, e às 19, a nossa live, né? Mais uma vez vamos de live para levar aí aos irmãos a palavra do Senhor nesta noite. Pastor João? Muito obrigado a você, Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Foi um prazer grande falar com você nesta manhã de domingo. Que você tenha um ótimo dia, um ótimo almoço com sua família. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.